Oi, vamos para a nossa aula de história? Vamos? Pega seu livro de história, por favor, abre ele na página 15, tá? Na página 15, nós iremos conversar sobre as grandes navegações. O que acontece? Lá no início do ano, nós conversamos sobre a formação do povo brasileiro, sobre a chegada dos portugueses, que é o povo branco, né? Aqui no Brasil. E a partir de agora, nós vamos conversar sobre as grandes navegações, sobre a busca, sobre o interesse desses povos brancos em aumentar a sua riqueza, tá bom? Vamos abrir na página 15 para a gente fazer a leitura? Eu vou fazer a leitura pelo meu livro que está aqui, tá? Aí você acompanha junto comigo. Aos pouquinhos eu vou parando e vou dando umas explicações, tá? Na Europa, no século XV, muitos países, entre eles Portugal, eram governados por reis que tinham interesse em aumentar as suas riquezas. Para isso, investiram em navios e iniciaram as grandes navegações em 1415. Os europeus iam às Índias, à China e à África fazer o comércio. Era de lá que eles traziam especiarias e muitas vezes trocavam por objetos sem valor para vendê-las na Europa por preços elevados. Especiarias eram produtos utilizados para dar sabor, conservar os alimentos e produzir remédios. Ponto. Primeira coisa que a gente tem que saber, lembrar, toda vez que a gente falar sobre especiarias eram as coisas que eles traziam, que eles compravam, eles trocavam, né? E eles serviam para dar sabor à comida, para fazer remédio, para alimentos e tudo mais. Eram coisas que eles não tinham aonde eles moravam, então eles iam lá e faziam realmente essa troca, tá bom? Das Índias, quando eles viajavam para as Índias, eles traziam cravo, canela, gengibre, pimenta do reino. Já da China, compravam produtos de luxo, como tapetes e seda. Seda é um tecido, tá bom? Na África, eram obtidos ouro, sal, pimenta, marfim e os escravos. Como os portugueses tinham uma localização privilegiada e um centro de aperfeiçoamento onde estudavam novas rotas, pois eles, naquela época, possuíam pilotos, astrônomos, mapas, equipamentos da época como as bússolas, terminaram descobrindo um novo caminho dando volta pela África nas águas do Oceano Atlântico. Então, nessa época, os portugueses, Portugal, né, ele tinha uma localização privilegiada, ele tinha um privilégio, ele tinha equipamentos, eles estudavam, então eles descobriram realmente uma nova rota. Eles descobriram um novo caminho, vamos colocar assim, para chegar até as Índias. Eles davam a volta pela África, contornando todo o Oceano Atlântico. A gente consegue ver até nesse mapa aí que está no livro, o Oceano Atlântico onde ele está localizado, tá bom? Muitas viagens foram feitas até que em 1488, preste atenção, começaram em 1415, já estamos em 1488. O navegador Bartolomeu Dias conseguiu contornar a África e chegou ao Cabo das Tormentas, que possuía esse nome por ter um mar muito agitado. Muitas embarcações foram destruídas e afundaram nesse local. Como Bartolomeu conseguiu atravessar essa região, mudou o seu nome para Cabo da Boa Esperança. Então Bartolomeu Dias, em 1488, conseguiu contornar e chegou até o Cabo das Tormentas. Era um lugar que o mar era muito agitado. Então as embarcações elas viravam ali. Então era um tormento passar por ali. Como Bartolomeu Dias ele passou e conseguiu chegar até lá, ele resolveu mudar o nome. Não passou aí então não ser chamado mais de Cabo das Tormentas, e sim Cabo da Boa Esperança. Outro navegador, o italiano Cristóvão Colombo, teve sua expedição financiada pelos reis espanhóis Fernando e Isabel em 1492. Acreditou ter chegado às Índias, mas desembarcou em uma ilha, a qual chamou de São Salvador. Cristóvão Colombo também deu a volta e achou que conseguiu descobrir um outro caminho para chegar às Índias, mas ele não tinha conseguido. Ele chegou até uma ilha e nomeou essa ilha de São Salvador. Américo Vespúcio foi percorrer o mesmo caminho feito por Cristóvão Colombo. Ao visitar as terras, percebeu que Colombo não havia chegado às Índias, mas sim um novo continente ainda não explorado por eles. Por ter sido Américo Vespúcio que comprovou essa descoberta, as terras foram nomeadas de América. Então, Cristóvão Colombo achou que tinha achado as Índias, mas ele não. Ele achou que era um continente novo.
Mesmo tendo sido ele que tenha encontrado esse caminho, esse local, não foi ele que comprovou. Quem comprovou essa descoberta, né, esse novo continente, foi o Américo Vespúcio. Vem daí o nome do continente América. Américo, o nome da pessoa que registrou, que descobriu que aquilo ali era um continente. E o nome do continente, América, tá bom? Em 1498, o navegador Vasco da Gama seguiu o mesmo caminho feito por Bartolomeu Dias e chegou à cidade de Calicut, na Índia. Então, quem conseguiu achar o caminho, né, foi Vasco da Gama. Ele chegou à Índia, tá bom? Bom, lembra que o navegador italiano Cristóvão Colombo, ele foi patrocinado, financiado pelos reis espanhóis, ou seja, esses reis eles eram da Espanha. Então vai vir daí que a gente vai conseguir entender o que foi o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Portugal e Espanha viviam brigando por terras descobertas ou que viessem a descobrir. Portugal e Espanha sempre brigando, sempre queriam descobrir novas terras, entenderam? O Papa espanhol Alexandre VI dividiu o mundo usando uma linha imaginária que garantia à Espanha a maior parte das terras. Dom João II, rei de Portugal, não concordou. Após várias e várias negociações, em 1494, na cidade de Tordesilhas, Portugal e Espanha assinam um tratado que estabelecia uma linha no meridiano imaginário situada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, na costa da África. As terras existentes a oeste desta linha seriam da Espanha e a leste de Portugal. Esse tratado ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal e Espanha eles viviam brigando, até que o Papa ele estabeleceu uma linha imaginária, mesmo Portugal não concordando, eles tiveram várias e várias negociações, até que chegaram a um acordo. E esse acordo, quando ficou dito que as terras a oeste seriam da Espanha. É essa terra aí, ó, tudo que tá de amarelinho, tá vendo? E o que tivesse a leste seria de Portugal. E eles usaram os meridianos para poder tomar essa decisão. E a partir daí, quando foi assinado, quando foi acordado, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Então, toda vez que você ouvir falar sobre o Tratado de Tordesilhas, se lembra que é essa divisão de terras, leste e oeste, entre Portugal e Espanha, tá bom? Bom, o Tratado de Tordesilhas. Lembra? Essa foto aí, dá pra gente ver bem direitinho o que pertencia a Portugal e o que pertencia à Espanha. Lembra que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles colonizaram, eles tomaram posse daquela terra? Essa parte, uma parte do tratado que ficou pertencente a Portugal, já pertencia a Portugal. Porque se você olhar o mapa, olha lá, deixa eu passar para o outro. Tá vendo? É nesse pedacinho aqui, à minha esquerda, esse lado de cá. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, certo? Ali está o mapa do Brasil. Se a gente conseguir ver bem ali no meio, olha lá. O que é verde? Tá lá do outro lado, verde e laranja, né? Essa linha inteira. Tá escrito aí a parte verde é o território de Portugal, sendo que essa parte já pertencia a Portugal, porque essa parte fazia parte do território brasileiro. Mas mesmo assim foi assinado com o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Eu preciso que vocês agora, se preciso, reveja esse vídeo, se preciso, releia o texto, se preciso, mande uma mensagem, alguma dúvida. Mas eu também preciso que vocês se atentem e respondam, por favor, a página 16 e a página 17, tá bom? Antes da gente terminar, eu queria deixar para vocês um desafio, que está agora na próxima. O desafio é o seguinte: lembra que eu falei que a parte pertencente a Portugal, ela fazia parte do território brasileiro? Só que ele não ficou com o Brasil inteiro. O que você vai fazer? Vai escrever em seu caderno
os nomes dos estados do Brasil que ficaram pertencentes ao lado português no Tratado de Tordesilhas. Você vai lá olhar o mapa e vai escrever para mim no seu caderno o nome dos estados brasileiros que pertenciam ao lado português no Tratado de Tordesilhas, tá bom? E é isso. Tchau, tchau!